Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Figueira e venho apresentar o webinar sobre a aplicação OpenBeam Analytical Model. O OpenBeam Analytical Model é uma aplicação gratuita que permite a definição de um modelo geométrico analítico a partir de um modelo arquitetónico em formato IFC com vista à realização de análises térmicas e acústicas. O modelo geométrico analítico é composto por elementos como espaços e grupos de espaços, superfícies interiores, exteriores e de sombra, e arestas, que correspondem às pontes térmicas lineares em térmica e às transmissões marginais em acústica. O OpenBeam Analytical Model só deve ser utilizado quando as aplicações de arquitetura não conseguem gerar um modelo analítico de forma suficientemente detalhada para a realização das análises térmicas e acústicas. Vamos ver então os fluxos de trabalho e quando deve ser utilizado o OpenBeam Analytical Model. No caso de se utilizar as aplicações SIP, que permitem a geração de um modelo arquitetónico, como o IFC Builder ou o CPCAD Map, não é necessário utilizar o OpenBeam Analytical Model. O IFC Builder e o CPCAD Map, que podemos ver aqui do lado esquerdo, geram automaticamente um modelo analítico constituído pelos espaços e grupos de espaços, pelas várias superfícies e arestas, que é automaticamente interpretado pelas aplicações de térmica e acústica, que podemos ver do lado direito. No caso de se utilizar aplicações mais vocacionadas para a modelação de arquitetura, como o Archicad ou Revit, com algumas configurações e critérios de modelação, elas também permitem a modelação do modelo analítico. Contudo, esse modelo analítico nem sempre sai bem configurado e muitas vezes a informação que contém está incompleta. Em alguns casos, estas aplicações não conseguem mesmo gerar essa informação, como é o caso das arestas. É neste caso que deve ser utilizada a aplicação OpenBeam Analytical Model. Através do OpenBeam Analytical Model é possível gerar, ajustar e complementar o modelo analítico criado por aplicações como o Archicad ou Revit, de modo a gerar um novo modelo e que passa a dispor de toda a informação para a realização de análises térmicas e acústicas. Note-se, contudo, que estamos apenas a falar do modelo geométrico de espaços, superfícies e arestas, e não dos materiais que o constituem. Essa informação, que é essencial para a determinação de parâmetros, como os coeficientes de transmissão térmica ou os índices de isolamento sonoro, é criada e gerida por outras aplicações. Note-se também que, apesar de o OpenBeam Analytical Model poder gerar, ajustar e complementar a informação recolhida do modelo arquitetónico, é obrigatório seguir alguns critérios de modelação na criação desse modelo arquitetónico, quer em Archicad, quer em Revit. O exemplo mais significativo serão os espaços. É obrigatório que o modelo possua elementos do tipo IFC Space. Para mais informações sobre os critérios de modelação a seguir, consulte o nosso site em topinformatica.pt. Se estiver a utilizar o Revit, poderá também consultar o novo Guia de Interoperabilidade SIP Revit, que publicamos recentemente no blog da plataforma BIM Server Center. Vamos então agora avançar e vou-vos agora demonstrar a utilização do programa. Eu criei já previamente um projeto na nossa plataforma, no BIM Server Center, denominado Projeto de Escritórios Top, e este projeto será o que utilizaremos para demonstrar o programa. A partir da plataforma, podem também aceder aqui do lado esquerdo à Store e localizar o programa. Temos digitar aqui algumas palavras de pesquisa e ele encontra já a aplicação. Como podemos ver, é uma aplicação gratuita que podemos descarregar diretamente daqui e instalar no nosso computador. Neste exemplo, vou utilizar um modelo criado previamente em Revit, mas poderíamos também perfeitamente utilizar um modelo criado previamente em Archicad. Bastaria para isso utilizar a aplicação IFC Uploader para fazer chegar ao projeto na plataforma BIM Server o IFC que o Archicad gera.
Neste caso, eu tenho já criado aqui o edifício de escritórios que temos vindo a utilizar nestas apresentações e este edifício tem já criados aqui os vários compartimentos, seguindo as tais regras de modulação que referi. É necessário criar espaços, neste caso, como rooms, foram criados para todos os espaços deste modelo. Depois de criado o modelo, de acordo com os critérios de modulação, vamos aqui ao separador, em cima Add-ins, ao nosso plugin chamado OpenBeam Collaboration e vamos então colaborar num projeto. Vamos clicar para selecionar esse projeto. Aqui selecionar projeto escritórios top. Aceitar. E vou exportar. Aceitar. Nas opções de exportação, vou manter todas as opções por defeito. E vou aceitar. Portanto, neste processo, estaremos então a gerar um modelo arquitetónico que será exportado para a plataforma BIM Server Center. Portanto, demorará alguns segundos. E no final, abrir-se-á aqui do lado esquerdo também o separador OpenBeam Collaboration para nos mostrar, cá está, o projeto em que eu estou a participar. Portanto, neste momento já foi realizada a exportação. Dentro de alguns segundos, o sincronizador, que necessita de estar instalado nos computadores, começará a enviar o ficheiro para a plataforma. E eu, a partir deste momento, posso passar a utilizar um dos programas seguintes. Eu, numa primeira fase, vou utilizar aqui um programa específico, que será o CP Thermoloads. E numa primeira fase, vou mostrar o que é que acontece se nós não utilizarmos o OpenBeam Analytical Model. Portanto, eu vou criar um exemplo. Vou selecionar projeto de escritórios. Ele vai-me reconhecer, então, o modelo que está lá presente. Okay. Eu vou aceitar e ele, numa primeira fase, vai-me realizar a importação unicamente do modelo que o Revit gerou. Como podemos ver, o modelo está aqui e ele reconheceu os compartimentos corretamente e todas as tipologias de compartimentos, fachadas, etc. No entanto, há algumas dificuldades no Revit de poder, por exemplo, definir elementos como muros ou pavimentos em contacto com o solo. Isso traduz-se em algumas dificuldades aqui de importação, como por exemplo, se repararem, não temos pavimentos em contacto com o solo. Ele não reconheceu nenhum tipo desses pavimentos, como podemos ver. Apesar deles existirem, se eu for aqui, por exemplo, ao refeitório e for aos elementos horizontais, nós podemos ver que ele não consegue reconhecer. Nós poderíamos resolver essa situação aqui, criando um pavimento em contacto com o terreno, associando, etc. Poderíamos também perfeitamente fazer aqui o agrupamento dos vários compartimentos, de forma a analisarmos corretamente as cargas térmicas, que seria o que pretenderíamos analisar neste caso. No entanto, relativamente às pontes térmicas lineares, vemos que ele unicamente reconhece as pontes térmicas de portas e janelas. Todas as restantes teriam de ser introduzidas manualmente pelo utilizador, o que não é algo muito fácil de se fazer. Nós vamos ver então agora como poderemos recorrer ao OpenBeam Analytical Model para efetuar estas correções e gerar as pontes térmicas lineares. Vou então voltar aqui e vou criar um modelo dentro do Analytical Model. Estou a selecionar então agora o projeto. Na parte superior, selecionar o projeto escritórios top, fazer está-me neste momento então a reconhecer os vários elementos que estão presentes no modelo. Ok, vou fazer terminar.
Chegamos e temos aqui então já o programa aberto. Este é um dos novos programas que trabalha com vistas de 3 dimensões. Eu posso selecionar aqui do lado esquerdo. Todas estas vistas podem ser configuradas no separador vista, podem ser definidas. Consultem webinars anteriores, onde este processo é melhor explicado. Neste caso, eu vou unicamente falar então sobre estas possibilidades da aplicação. Em primeiro lugar, vemos que ela está organizada com um friso superior, com vários comandos, e vemos então na área central que eu consigo identificar aqui o meu modelo arquitetónico. Aquilo que eu pretendo numa primeira fase é que se gere de uma forma automática todo o modelo analítico. E para isso eu devo vir à parte superior, ao grupo de comandos gerar, carregar no botão modelo analítico, e desta forma o programa identifica-me todos os compartimentos, que como referi devem ter sido já previamente criados na aplicação, neste caso no Revit, e a estes espaços eu vou pedir ao programa que me gere para eles então as superfícies, as arestas e as superfícies dos elementos que provocam sombra também. Eu poderia, se quisesse, ativar esta opção e desta forma o que me iria acontecer é que o programa me gera estas superfícies e arestas a partir da geometria que foi introduzida nos compartimentos. No entanto, esta situação nem sempre acontece, nem sempre o utilizador a define corretamente e é aconselhável sempre utilizar esta opção. Portanto, neste caso, o programa gera automaticamente as superfícies a partir das paredes, das lajes que ele próprio detecta. Mantendo então estas opções, eu posso imprimir aceitar e o programa irá-me começar então a tentar identificar essas superfícies para os vários compartimentos e a gerar o modelo analítico constituído por superfícies, arestas. Podemos ver então que ele já gerou. Numa primeira fase, mostra-se quer esse modelo analítico, quer também a máscara, que neste caso é o modelo arquitetónico, e aquilo que eu posso fazer é ir à barra superior e ativar ou desativar a representação da máscara. Se desativar, eu passo a ver de imediato então o meu modelo analítico. Este modelo analítico, como podemos ver aqui, é constituído por superfícies verticais, horizontais e por arestas. Toda a informação surge aqui representada ao mesmo tempo. No entanto, eu posso vir a esta parte superior, opções de captura, e aqui eu tenho a possibilidade de gerir como é que quero representar toda a informação. Tenho um primeiro separador com a informação sobre o modelo arquitetónico, sobre a máscara, e os separadores seguintes abordam os vários elementos analíticos, como as superfícies, as aberturas, as arestas ou o sombreamento. Para cada um deles, eu posso ativar visibilidades, captura, informações e configurar quer a opacidade, quer a cor. Eu já preparei algumas apresentações, por exemplo, aqui espaço. Os espaços eu posso clicar e desta forma simplifica um pouco a visualização, passando a ver unicamente as superfícies verticais, horizontais, dos vários elementos. Se quiser consultar a informação, basta-me vir aqui à barra de ferramentas superior, ativar esta opção. É genérica, é comum a várias aplicações. E desta forma, ao saltar por uma, ao saltar com o cursor, ele vai-me dando informação sobre os vários elementos. Vamos agora ver de que forma é que eu posso ajustar um pouco a informação que me chega. Uma dessa informação, como foi há pouco, tem a ver com o reconhecimento dos elementos que estão em contacto com o terreno. Portanto, se formos ao piso zero, passo a ter desta forma uma planta e reparem, se eu deslocar o cursor para cima de uma superfície horizontal, podemos ver aqui que ela é uma superfície que não está em contacto com o terreno. E se clicar sobre ela, passo a ver a informação e a poder editar essa mesma superfície. E vemos também aqui do lado esquerdo, na contiguidade, que ela está identificada então como exterior. Portanto, eu deveria corrigir esta situação marcando-a como terreno. Uma possibilidade, desta forma, corrigia esta superfície unicamente. Mas no caso de eu ter um
um edifício um pouco mais complexo, com várias superfícies, eu poderia utilizar aqui algumas das ferramentas disponíveis. Neste caso específico, poderia utilizar esta função atribuir, que me permite rapidamente atribuir a vários elementos uma contiguidade, neste caso, terreno. Desta forma, basta-me selecionar toda a planta e aplico esta propriedade a todos estes elementos. Passo agora a estar em contacto já com o solo. No entanto, eu posso ainda querer corrigir isto de outra forma. Vou mostrar aqui uma outra opção de correção que tem a ver com as opções de importação. Se eu clicar nesta opção Editar Máscara, eu passo a ver os vários elementos que me foram importados a partir do modelo arquitetónico. Aqui do lado esquerdo, as várias tipologias, e nesta coluna eu consigo ver o tipo ao qual o programa atribui por defeito, com base na informação que esses elementos trazem. Neste caso, já sei onde é que está aqui o pavimento em contacto com o solo, este elemento aqui, e podemos ver que efetivamente ele só consegue, com base nos dados, atribuir isto a um elemento do tipo cobertura ou consola. No entanto, eu posso chegar aqui e atribuir a qualquer outro tipo de elemento. Neste caso, seria então pavimento térreo. Desta forma, este tipo de elemento passará a ser atribuído ao elemento em causa. Outro tipo de situação que poderia levar à correção tem a ver com o volume dos compartimentos. Neste exemplo, de uma forma simplificada, todos os espaços têm o teto falso à mesma altura. No entanto, como podem ver aqui neste escritório 1, neste espaço que corresponde ao escritório 1, a altura não está igual aos restantes compartimentos. Houve alguma falha na modulação e necessitamos de corrigir essa falha diretamente aqui no programa. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer ajustando todas as superfícies. Eu vou mostrar aqui de forma simples como é que nós podemos fazer esse ajuste. Vou utilizar para isso aqui alguns comandos. Vou alterar a minha visualização, em primeiro lugar, marcando só as superfícies horizontais. Desta forma, já me aparecem todas as superfícies horizontais e aquilo que eu vou querer fazer é subir estas superfícies para a altura das restantes. Para isso vou utilizar aqui o comando mover, seleciono todas as superfícies e agora vou subir. Pode ser um pouco confuso, ele identifica muitas linhas, portanto vou marcar aqui a ortogonalidade, vou também desativar aqui a visualização da informação. E cá está. Podemos ver que ele detecta a outra superfície e desta forma eu consigo subir a superfície ao nível das restantes. Voltando aqui às opções de visualização, eu vou importar novamente os espaços. Já agora, quando eu clico aqui nesta opção de importar, a única coisa que faço é desativar aqui algumas opções de visualização para uns compartimentos ou para outros. Vou aceitar e podemos ver que o teto deste compartimento subiu, mas as superfícies não acompanharam. Eu necessito então de fazer as superfícies também chegar à mesma altura. Para isso vou utilizar aqui algumas opções mais simples de controle, por exemplo, para não criar aqui uma vista específica, isto é algo mais pontual. Portanto, posso utilizar estas formas de seccionar a visualização para de alguma forma me ajudar a seccionar. 2 cliques aqui ele secciona-me no sentido contrário, portanto eu vou puxar aqui um bocadinho até ver unicamente ali aquela superfície e ainda deste lado posso puxar e ver ali. Com este botão oculto toda a informação, posso assim só ver o elemento que me interessa, o espaço que me interessa neste caso. Então a ideia aqui é fazer então subir estas superfícies, portanto para isso eu posso utilizar aqui o comando mover, desloco. Vemos aqui a altura, as coordenadas, surgem-me aqui a altura, portanto XYZ 2.7 corresponde à altura, eu vou subir isto até lá em cima, aqui neste caso, desativar, até 3,10 metros. Okay? Subiu-me aquela superfície, vou subir as restantes.
todas as superfícies foram então alteradas. Vou desativar aqui as secções e podemos ver então agora que este elemento, este espaço, também já se encontra ajustado. Isto seria uma outra possibilidade para utilizar o programa. No entanto, há um pormenor. Eu vou aqui ao modelo BIM e vamos poder ver aqui no modelo BIM, onde estão representados todos os espaços, superfícies, arestas, etc., que neste caso o escritório 1, se eu editar, tem uma superfície e o volume. No entanto, este volume não é automaticamente alterado. Mas esta opção nós podemos facilmente corrigi-la, tendo em conta a altura que subimos, de 2,70 m para 3,10 m, e tendo em conta a superfície, podemos calcular facilmente que a área passará a ser de 43 metros,77 metros cúbicos. 43,77 metros cúbicos. Por fim, para complementar a informação, vamos criar grupos de espaços. Portanto, isto é algo que não vinha com o modelo arquitetónico. Nós vimos até agora correções. Vamos ver agora como é que podemos adicionar mais informação. Então, aquilo que eu vou fazer é criar os meus grupos de espaços. E a ideia aqui é criar grupos de espaços para térmica e para acústica. No caso da térmica, estes grupos de espaços vão corresponder às várias zonas térmicas que eu quero criar no meu edifício. Obviamente que isso depende dos sistemas de climatização a utilizar, das zonas úteis e não úteis, etc. Eu vou aqui utilizar um exemplo no qual vou criar um primeiro grupo de espaços para o refeitório, okay? Que lhe vou dar, por exemplo, esta cor aqui, mais rosa, e seguidamente vou criar para o piso 0, pode ser aqui mais laranja, e vou criar para os restantes pisos. Portanto, piso 1, amarelo, piso 2, desculpa, não posso criar um dentro do outro, neste caso pretendo criar apenas ao mesmo nível, portanto, piso 2, e por fim aqui, piso 4. Vamos ainda criar uma zona não climatizada. Vou atribuir, por exemplo, aqui esta cor. Okay? Estes seriam os grupos de espaços a criar com base naquilo que eu depois quero utilizar para a minha análise térmica. No caso da acústica, nós teríamos de ver neste caso, o regulamento português e ver os grupos de espaços, portanto, as unidades de uso diferente que teríamos no nosso espaço. Neste caso, todo o edifício trata-se de uma unidade de escritórios, portanto, será atribuído a um uso comercial. Portanto, criados então os meus grupos de espaços, quer para térmica, quer para acústica, eu vou utilizar os comandos do programa para atribuir. Isso é mais fácil ser feito a partir das plantas, portanto, vou aqui esta opção térmica, aceitar, começar por atribuir o refeitório, portanto, que seria esta zona aqui, e seguidamente o piso 0, portanto, com os restantes espaços. Vou unicamente escolher os espaços de escritórios e as zonas de circulação e não as zonas não climatizadas. Piso 1 agora. Ok, agora o mesmo no piso 2. Piso 3.
E, por fim, no piso 4, aqui a zona da circulação. As restantes, eu posso simplesmente aqui editar. Se vier aqui à zona não climatizada, carregar no mais, vejo que tenho aqui os ductos, as zonas de elevador e a sala das máquinas. São tudo zonas que eu quero como zonas não climatizadas. Aceitar. Atribuí assim a zona de espaços relativa, os grupos de espaços relativos à parte de térmica. Vou agora atribuir relativamente à parte acústica, que neste caso é mais simples. Portanto, tudo será atribuído a uma única zona. Desta forma, posso também ativar aqui a vista, a representação, por exemplo, em térmica, e posso ver então aqui os vários agrupamentos que foram feitos, neste caso, para a parte de térmica. Muito bem, toda a informação foi feita, portanto eu pude, numa primeira fase, ajustar um pouco a informação, alterar aqui no caso do escritório 1 e pude também completar a informação criando os grupos de espaços. Uma vez que toda a informação está introduzida, vou agora exportar esta informação para a plataforma, como modelo analítico. Está, a informação foi exportada. Então, agora vamos voltar aqui ao programa CP Thermologics, que estamos a utilizar como exemplo. Eu vou criar novamente, então, um novo modelo de cargas térmicas. Okay. A ideia aqui é demonstrar o que é que acontece depois. Portanto, vou selecionar o projeto, escritório stop novamente, vou aceitar. Está novamente a importar aqui o modelo arquitetónico e podemos ver agora então que inclui o modelo analítico aqui na parte inferior também. Vou aceitar. E ele vai então importar. Logo de início vai nos pedir para nós identificarmos qual é o agrupamento de zonas que queremos, térmica ou acústica. Neste caso vou dizer que pretendo a térmica. E ele vai-me então criar e cá está, já que acabou de criar um modelo dentro do CP Thermologics. E nós podemos então ver logo aqui na parte do projeto que ele criou então os vários grupos de acordo com aquilo que nós tínhamos definido no OpenBeam Analytical Model, os vários agrupamentos, refeitório, piso zero, etc. E podemos ver também na parte superior que já nos surgem pavimentos em contacto com o terreno, okay, que antes não existiam. E se acedermos também aqui às pontes térmicas lineares, podemos ver que já estão identificadas todas as pontes térmicas lineares. Portanto, esta seria a vantagem de utilizar o OpenBeam Analytical Model quando temos um modelo que vem de Revit ou que vem de Archicad. Gostava também de referir que qualquer alteração que seja feita no modelo arquitetónico, essa alteração depois será exportada para a plataforma BIM Server Center, é reconhecida pela aplicação também OpenBeam Analytical Model e permite então dessa forma ajustar o nosso modelo, se for necessário algum ajuste, voltar a exportar e na aplicação de térmica ou de acústica que estamos a utilizar, depois vamos poder então refletir também essas alterações através do botão atualizar e efetuar depois alguma correção ou algum ajuste no nosso modelo térmico ou no nosso modelo acústico, se estivermos a utilizar outra aplicação. E com esta informação, termino assim o webinar sobre a aplicação OpenBeam Analytical Model.